Queridos amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para darmos continuidade nesse vídeo ao estudo bíblico neotestamentário, falando especialmente sobre o apedrejamento de Estevão e a perseguição de Saulo. Nós estamos no canal Lições de Amor e, como habitualmente fazemos, nós vamos ler o texto evangélico e em seguida desdobrar as nossas despretensiosas ilações. Dito isso, então, vamos começar. Apedrejamento de Estevão, Saulo perseguidor. Capítulo 7, versículos 55 até 60. Capítulo 8, versículos 1 a 3. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele, e arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. E dizendo isso, adormeceu. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Entretanto, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fazendo grandes lamentações por ele. Quanto a Saulo, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. É interessante, antes da gente começar a comentar, ver as anotações na Bíblia de Jerusalém com respeito a essas passagens. Primeiro, a visão de Estevão deve se ligar à sua transfiguração. Em vez de um julgamento em regra, pronunciado pelo Sinédrio, assiste-se ao linchamento popular. Talvez seja esta a realidade histórica, apresentado por Lucas como processo regular para tornar a morte do primeiro mártir semelhante à de Jesus. As falsas testemunhas já mencionadas eram da acusação os primeiros a executar a sentença. Então aqui nós estamos diante do primeiro mártir do cristianismo primitivo, copiando mais uma vez o exemplo de Jesus. Na obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, nós temos um desdobramento em relação a essa cena. Saulo de Tarso no Sinédrio, fazendo, desdobrando a sua sentença em relação a Estevão, esmurrando-o, ele sendo apedrejado pela população, copiando Jesus, cujo caso não ficou restrito ao Sinédrio religioso, passou também pelo Sinédrio, que era responsável pelo libelo das condições civis. O governador de Roma, Pôncio Pilatos, fez o julgamento, levou à apreciação de Antipas e, não obstante, Pôncio Pilatos, na presença ainda de outros convivas do Sinédrio, como por exemplo o senador romano Públio Lentulus, leva o caso à apreciação ao júri popular e o povo pede a crucificação do Cristo. De forma análoga aqui, o povo arrasta Estevão naquela balbúrdia, naquela confusão para o lado de fora e começa a apedrejá-lo em praça pública. E naquele momento chega Abigail, naquela confusão, naquele furdunço, e aí, defrontada com aquela situação, vendo Saulo de um lado, seu irmão, que houvera se apartado dela e que agora ela reencontrava naquelas dolorosas circunstâncias, e
Saulo, transtornado, identificando ali a figura do seu cunhado, rompe com Abigail, rompe o noivado e sai numa perseguição louca, pensamos particularmente, tentando anestesiar a sua grande dor moral nesse deslocamento, né? Freud analisa os mecanismos de fuga do ego e um mecanismo de fuga muito comum é o deslocamento. Eu não consigo despejar toda a minha raiva em alguém, por exemplo, a um chefe que hierarquicamente está superior a mim, que eu não posso dizer umas boas verdades para ele. Chego em casa e despejo no meu filho. Sou agressiva com meu filho e acabo violentando porque eu fui violentada e não consegui trabalhar isso internamente. Desloco. Então, de uma forma análoga, Saulo devastou a igreja de Jerusalém, buscando arrancar homens e mulheres e aprisioná-los. Fez essa grande caçada do cristianismo, né? Que Jesus, mais tarde, às portas da estrada de Damasco, pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como que pergunta: quem no fundo, está perseguindo? Por que a sua consciência está precisando desses anestésicos, né? Então, ensinamento aqui de grande elevação moral. Bachútel, na obra Vida e Atos dos Apóstolos, no capítulo em que ele vai intitular Grande Perseguição contra os Cristãos, ele discute exatamente isso, né? Cometida a primeira arbitrariedade, as demais são de fácil execução. Nem bem haviam enterrado os despojos de Estevão, o governo de Jerusalém já decretou a dissolução da comuna cristã, né, na igreja de Jerusalém, e a perseguição de todos os cristãos que faziam parte. E é interessante a observação de Caibá, né? Como contra a força não pode haver resistência, a dispersão dos crentes acabou se dando, e eles se espalharam pelas regiões da Judéia e da Samaria. O déspota nunca age pela razão, mas pela força e força bruta, porque para o despotismo não há força moral. É interessante essa assertiva de Caibá, né? Saulo de Tarso era um homem que tinha um intelecto privilegiado, um homem que tinha um discernimento às suas mãos, mas naquele momento ele estava passando por um profundo descontrole emocional. Primeiro porque havia um envolvimento emocional dele com o caso, devido ao próprio Estevão ter vencido no debate e ele não ter conseguido processar isso. E segundo, pela revelação dele ser um cunhado. E aí ele não podia aceitar essa culpa, esse remorso, né, de ser o responsável pelo apedrejamento, pela morte do seu próprio cunhado. Não podia conviver com isso, casando-se com Abigail. E aí Caibá vai dizer: a força moral é companheira da virtude. Ela censura, ensina, orienta, corrige. É por meio dela que a convicção se faz e a verdadeira fé se estabelece. Quando a gente vê a elevação moral, né, ou a verdadeira virtude, ela não se estabelece por violência, por força bruta. Ela discerne, orienta, esclarece, diz como é, como não é. E não faz a coisa na base da força. Por meio dela que a convicção se dá. Então, o berço da força moral é de fato a serenidade, a obediência. E nesse ponto, Estevão e Saulo de Tarso mostram essas duas polaridades, né? A força animal, a natureza animal, os instintos prevalecendo sobre a razão e o discernimento gerando a terra fértil para o desenvolvimento das sementes. Veja que interessante. O déspota não conhece Deus. Foi o que aconteceu com os primeiros cristãos. Enquanto os ladrões e assassinos caminhavam impunes por Jerusalém, os crentes em Jesus eram dissolvidos e dispersos por paragens ignotas. Então, enquanto o mal pululava, aqueles verdadeiros que estavam ali
dispostos a serem os grandes propagadores da mensagem evangélica, libertar, né, o povo, ensiná-los a pensar, distribuir os ensinamentos morais. Estavam sendo perseguidos e crucificados, né? Perseguidos e presos, perseguidos e martirizados. Por quê? Contrariavam os interesses pessoais.